Fala pessoal, eu sou o Rafael, passando aqui nesse sábado, dia 22 de outubro, para a gente fazer uma atualização do nosso desafio 20%, tá? Para quem não acompanhou, nós no começo de setembro lançamos um desafio de ter uma média de 20% de lucro durante o período de um ano, tá? Seguindo, né? Seguindo os passos da nossa estratégia. Isso por quê? Aqui no canal a gente já registrou 41 trades, mais de 20% de lucro por trade a gente tem em média, tá? Então a gente queria fazer esse desafio, a gente quer trazer esse desafio aqui para vocês, para mostrar como essa nossa estratégia funciona, tá? E para que fique de forma mais visual, né? Então para isso a gente tem aí na descrição desse vídeo o link do Excel, onde você pode estar acompanhando a evolução desse desafio. Nesse mesmo Excel a gente tem as trades que a gente fez, né, durante o último período, né, durante dos últimos 2 meses, tanto outubro quanto setembro, tá? Então vamos lá. Lá no começo de setembro a gente entrou em trade na Sandy, né? A Sandy que nesse momento está batendo 0,7433, tá? E quando a gente entrou na Sandy, para quem quiser acompanhar, né, no Excel, a gente entrou com um valor de compra de 91,5, tá? Ponto 91,5, desculpa, tá? Então a gente entrou lá no dia 3 de setembro. Vamos buscar aqui o dia 3 de setembro. Foi aqui nessa data onde a gente entrou, 91,5. Então o que aconteceu? A gente teve uma flutuação de valor, né? A gente teve a possibilidade de sair aqui, tá? Já no dia 10, com algo ao redor de 10% de lucro. Mas o que a gente faz? A gente acompanha as nossas métricas, tá? As nossas métricas que a gente passa aqui todo dia, não só da Sandy, como também das outras 19 criptos que a gente tem no nosso portfólio. E por que isso? Porque, claro, a gente faz trade de forma muito racional, de forma muito paciente, né? E de forma muito constante, ou seja, todo dia a gente dá uma analisada nas métricas para entender se vale a pena entrar ou sair do mercado, ou então aguardar, tá? No caso da Sandy, como eu comentei, a gente entrou lá no dia 3 e a gente teve a possibilidade de sair aqui, não saiu o nosso sinal de venda, tá? A gente teve a possibilidade de sair daqui já no dia 10, com 10% de lucro, não saiu o sinal de venda, a gente aguardou, tá? Só que o que foi que aconteceu, e eu já reportei isso em vídeos anteriores, né? A gente tem que ficar atento a esses sinais aqui para que a gente possa, né, tá avaliando se vale a pena ou não sair na trade. E aí aconteceu, né? A gente teve esse sinal de venda aqui. E esse sinal de venda foi exatamente aqui, tá? No dia 24, onde a Sandy chegou a bater lá em cima, ponto 948, tá? Nesse dia, eu não estava acompanhando os sinais. E eu falei isso aqui em vídeos anteriores. E aí, o que foi que aconteceu? Eu não saí de trade. A partir daí, como vocês podem ver, né, a Sandy só corrigiu, tá? E nesse momento, batendo ponto 7422, vou até atualizar aqui para vocês, exatamente agora, ponto 7422, a gente está com 81% do valor, né, dentro da trade, ou seja, a gente está negativo. Vamos botar aqui para vocês verem, tá, quanto a gente estaria. Então, a gente estaria com, né, 0,7421 agora, nesse momento, acabou de descer. Então, ao invés de a gente estar com os nossos $100, a gente estaria com 80,81, ou seja, a gente estaria com menos 19,11 dentro dessa trade, tá? A gente tem que chegar, como o nosso objetivo é 20% por mês, o primeiro mês a gente teria que chegar a $120, né, dos 100 iniciais. Só que como a gente já está no segundo mês, a gente tem que fazer $144, ou seja, a gente está bem longe disso, metade do valor, tá? E aí você me pergunta, pô, Rafael, e aí? Né? Pessoal, é o que eu sempre comento, né, nos vídeos, tá? A primeira coisa que eu deixo, bom, primeiro eu não sou assessor financeiro, isso aqui não é conselho de investimento, tá? Isso aqui é o que eu me propus, desculpem, isso aqui é o que eu me propus a fazer. Então vamos lá. A primeira coisa que eu deixo em todas as descrições do meu vídeo, e eu sempre comento, o mercado cripto é um mercado muito volátil, você tem que ter muita paciência, você tem que ter muita calma para poder operar nesse mercado, tá? Então, o que ocorre? Se você não tem esse tipo de, digamos assim, controle emocional, melhor você não entrar. A racionalidade ela é muito importante. E aí, o que eu sempre coloco nas descrições do meu vídeo? Não invista aquilo que você não pode perder. Por quê? Porque numa dessas, o que acontece? O mercado corrige, como está acontecendo, e esse exemplo é excelente para que a gente possa trazer esse tipo de, digamos assim, aviso, né, dentro do mercado.
Porque quando o mercado corrige e você vê o seu patrimônio, né, desvalorizando, você vai ficando cada vez mais nervoso, tá? E isso pode fazer com que, de repente, você saia da trade agora, achando que o mercado vai corrigir mais e o mercado volta à sua tendência de alta. E aí vai te desesperar ainda mais, porque você vai pensar que o mercado, você vai ver o mercado subindo e você vai se arrepender de ter saído. Vejam que chegou a bater 0,6936, ou seja, a gente estava ainda abaixo disso, tá, do que a gente está hoje. Mas enfim, outra coisa que é importante que eu queria ressaltar é que nesse mesmo Excel, aí você pode perguntar, você está preocupado? É claro que o objetivo é que todas as trades a gente possa fazer, né, com que elas tenham lucros. O objetivo é quando você entra em trade, você ter lucro, e o máximo possível. Mas nem sempre isso é possível num curto espaço de tempo. E aí o que a gente faz, né, sabendo disso? A gente não coloca todas as moedas na mesma carteira. A gente vai diversificando o nosso portfólio, tá? Para que a gente possa, em caso de que uma cripto, aqui tratando especificamente do que a gente traz aqui no canal, no momento que uma cripto está corrigindo, a gente possa ter algum tipo de lucro em outras criptos. Então nós temos 20 criptos no nosso portfólio, tá? O desafio, né, ele trata das 20 criptos, não só da Sandy. Nós estamos, entre aspas, presos nessa trade da Sandy, mas não me preocupa. Por quê? Porque a Sandy é uma cripto muito volátil, ela é uma cripto do metaverso e de uma hora para outra ela pode explodir. Como vocês podem ver aqui, a última vez que ela explodiu, a gente saiu de 1,04 e fomos até 1,40, praticamente 40%, né, de valorização em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Tá? Então isso faz com que eu não me preocupe tanto, porque se houver uma explosão dessa, eu sei que ou a gente vai empatar ou a gente vai passar e a partir daí ter lucro. Tá? E o segundo ponto é porque, como eu falei antes, a gente tem também a possibilidade de estar fazendo trade de cripto com outras criptos no nosso portfólio. Então, $100 é um valor que, claro, ninguém quer perder, mas que, para mim, né, não afetaria muito o meu portfólio. E por quê? Porque olha só a quantidade de trades, né, que a gente tem nesses últimos 2 meses. Enquanto está todo mundo aí, né, segurando, como está acontecendo no caso da Sandy, segurando o trade em negativo, do outro lado, nós estamos fazendo trades e recentemente a gente saiu com uma trade de 15% de lucro. Teve trade, pessoal, que a gente saiu lá no final de setembro com 40% de lucro. A gente tem trade de 25% de lucro, trade por 10% de lucro. Então, isso mostra que para que você possa ter sucesso, você também tem que diversificar o seu portfólio, exatamente para prevenir situações como essa, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, tá, deixa aí nos comentários. Eu não estou muito preocupado, né? Realmente não estou muito preocupado. Primeiro porque eu sei que essa cripto é um bom projeto, tá? Daqui a pouco essa cripto pode estar aí tendo uma explosão de alta e a gente pode, ao invés de a gente estar aqui lamentando, tá 19% negativo, a gente está, sei lá, 20, 25, 30% positivo, tá? De lucro. E também porque é um valor muito pequeno, muito baixo, que a gente não precisa se preocupar em relação ao nosso capital total, tá? Então fica aí, tá, o registro de atualização da Sandy, tá? Eu estou segurando essa trade, e é exatamente isso, eu estou segurando essa trade, né? Porque eu posso segurar, tá? Eu tenho condições de não me desesperar vendo, nesse caso, essa trade tá no negativo, mas como eu mostrei aqui, ver que outras trades que eu já fiz também aqui no canal com vocês, eu também faço outras trades além dessas, elas estão em negativo, e aí eu faço o equilíbrio junto com essa trade aqui da Sandy, que é a trade do nosso desafio, que é a primeira trade do nosso desafio, mas que infelizmente, né, por conta de um erro meu, foi um erro meu, a gente perdeu esse sinal de venda que a gente poderia ter saído ali mais ou menos no break-even, tá? Inclusive voltado a entrar mais baixo, mas enfim, é isso, acontece com todo mundo, já tenho certeza que a gente vai estar vendo bons lucros, tá? E fica aí o registro da nossa atualização
da trade, né, do desafio 20% da Sandy, que infelizmente nesse momento a gente não está tendo um bom retorno, mas que eu tenho absoluta certeza, né, que já já a gente vai estar sorrindo e lembrando, né, desses momentos que a gente passou aqui de não ter tido, né, digamos assim, o início desse desafio tão interessante como a gente esperava. Galera, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela atenção de todos que estão seguindo a gente. Quem puder já sabe, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e qualquer dúvida deixem nos comentários, tá? Até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.